Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, estou aqui hoje para conversar um pouquinho a respeito do mês de Setembro Amarelo, né, que é o mês que a gente trabalha a campanha de valorização da vida. Então, estou aqui para conversar um pouquinho com vocês, né, sobre esse tema tão relevante, tão importante na atualidade, principalmente após um contexto que a gente acabou de vivenciar, né, esse período da pandemia do Covid-19, que, querendo ou não, impactou diretamente no contexto da saúde mental e emocional, né, de todas as pessoas, seja num grau menor ou maior, né, em termos de ansiedade, depressão, né, alguns outros tipos de transtorno também. Então, nesse mês de valorização da vida, gente, hoje eu venho trazer uma mensagem para vocês em questão da gente resgatar, né, as pequenas coisas, aquelas coisas mais simples, né? Quem me conhece, quem faz acompanhamento comigo, sabe que eu venho, né, estudando cada vez mais a abordagem sistêmica e a gente trabalha muito essa questão voltada para a questão da criança interior, né? A nossa criança ferida. Então, à medida que a gente cresce, à medida que a gente vai amadurecendo, né, as experiências vão moldando a nossa existência, a nossa essência, e às vezes a gente vai criando uma casca meio dura, né, que é de acordo com as decepções, com as frustrações que acontecem ao longo da nossa vida. Então hoje eu queria trazer para vocês assim essa mensagem da gente olhar para as coisas como com um olhar de criança mesmo, né? Não sei se vocês já repararam, quem convive assim com crianças menores, o quanto pequenas coisas são imensamente preciosas para a criança, né? Desde um abraço, desde uma novidade, desde um passeio. Então são pequenas coisas que para nós, adultos também, adolescente, é importante porque a gente vai resgatando a nossa essência, aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente nos traz a vida. E dentro dessa abordagem sistêmica, a gente também tem dois fatores que são primordiais, né? Dentro dessa abordagem, a gente acredita que necessariamente ou você está vibrando em consonância com a vida ou você está vibrando em consonância com a morte. Como é que é isso? Se você está cultivando pensamentos positivos, se você está tendo vivências positivas, como eu falei, apreciando os pequenos detalhes do seu dia a dia, apreciando as pequenas coisas, um jardim florido, um lugar que você está passando pela primeira vez, você vê uma flor diferente, um lugar bacana, apreciar Deus, né, nas pequenas coisas, apreciar a vida. Então isso é muito importante. E o que é vibrar na morte? Não é que você está pensando em morrer, mas às vezes você está num momento ali que você só consegue enxergar os problemas, você só consegue enxergar as dificuldades, os pensamentos ruins, os pensamentos negativos estão tendo um peso maior do que aquilo que te fortalece, aquilo que te mantém vivo ou viva, né? Então seria isso. Como que a gente pode estar resgatando? Nas pequenas coisas do dia a dia, né? Então se você se sente desanimado, desmotivado, vamos tentar fazer um exercício de recapitular o que antes era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E a minha criança, né? O que eu gostava de fazer enquanto criança? Brincar, colorir, são coisas que não há idade, né? A gente, como se diz, cresce, amadurece, mas a gente vai perdendo o olhar, a pureza, a inocência de apreciar as pequenas coisas, aquelas que têm um significado imensamente amplo, imensamente grande na vida da gente. E é o que nos rega, né? Dando o exemplo das flores, como se nós fôssemos flores mesmo. Então a gente precisa estar regando a nossa essência, o que nos mantém vivo, o que nos faz bem, contato com as pessoas que a gente gosta, que gostam da gente, da nossa companhia, atividades prazerosas, atividade física, né? A atividade física, ela trabalha todo o nosso sistema neuroquímico, então ela produz reações
positivas no nosso cérebro, no nosso organismo. Então, ela é excelente, né, para todos nós, para todos os seres humanos. Então, assim, dançar, escutar uma música que você goste, apreciar as pequenas coisas, passar ou ir a um lugar que você sempre teve vontade de ir, conhecer esse lugar e apreciar o momento que você está vivenciando ali, no ali e o agora, né? Que eu falo, a maior dificuldade do ser humano hoje e um dos aspectos que mais impactou na ansiedade foi essa rotina tumultuada. Você está aqui agora, você já está pensando o que vai fazer mais tarde, nos compromissos da semana. Então, vamos tentar desacelerar, apreciar o momento com plenitude, vivenciar aquilo, né? A gente está aqui, como se diz, os momentos não se repetem, a vida está passando. E às vezes a gente está tão focado no objetivo que a gente esquece de apreciar o processo, os pequenos passos até a gente chegar nesse real objetivo. Então, queria trazer essa reflexão para vocês hoje, que não só no mês de setembro, mas em todos os meses e, aliás, todos os dias, a gente deve sim valorizar a vida. Eu costumo falar assim, tem gente que inicia a semana e já começa falando, mais uma semana que está começando. Então, assim, tá vendo que já começa nos pensamentos? E se você olhar pelo lado que é menos uma, né? O tempo está passando, o tempo está correndo, e você está apreciando a sua vida, você está valorizando a oportunidade que você teve de acordar hoje pela manhã com saúde, com um trabalho, com uma casa, com uma cama para você dormir, com pessoas ali à sua volta que amam você. Então são pequenas coisas que a gente precisa parar e começar a dar valor, né? Não falando assim que a gente não dê, mas nesse mês de valorização da vida, é interessante a gente olhar para isso, as pequenas coisas que vão passando desapercebidas com a correria do dia a dia. Então sempre pensa nisso, é mais um dia que eu vou vencer, é mais um dia que eu vou ser feliz, que eu tenho oportunidade de abrir os olhos, de estar numa casa, de ter as coisas que me são dadas, tenho prioridades, né? Eu vou alcançar os meus objetivos, mas tá ótimo eu estar aqui, né? Então vamos passar a apreciar mais a nossa vida, nos pequenos detalhes, tentar ser melhor que nós mesmos. Eu falo muito isso, a gente não tem que se comparar com o outro. A gente precisa sim ter um parâmetro de quem nós fomos, quem nós somos hoje, quem nós pretendemos ser daqui 1 ano, 2, a médio, curto e longo prazo. A gente tem que se espelhar nas nossas experiências, nas nossas vivências. Não no padrão de vida de outra pessoa que tem outra cultura, que tem outra história, tem outras mazelas. Nós somos seres únicos e está aí a nossa especialidade. Por isso nós somos especiais. Cada um tem as suas qualidades e os seus defeitos também. O que seria de nós se todo mundo fosse perfeito, se todo mundo tivesse só qualidades? A gente está aqui num processo de evolução emocional, evolução espiritual. Então eu costumo falar muito assim que a gente tem pilares na nossa vida. Como você vai fazer uma fundação de uma casa, de uma construção, então a gente tem aqueles pilares que são a base. Então a gente precisa estar em consonância, o aspecto físico, né? Como eu falei, atividade física, o sono regular, alimentação adequada, assim a gente está cuidando do nosso corpo, né? Que ele precisa estar bem, é nossa energia vital para cumprir as nossas obrigações, as nossas atividades e ter uma vida de qualidade, né? O aspecto emocional e mental, que é quando a gente procura ajuda, né? Não é só quem tem problemas, mas o autoconhecimento também. Então, se eu percebo que eu estou tendo determinadas dificuldades, eu quero melhorar isso enquanto trabalho, enquanto relacionamento, eu buscar ser melhor que mim mesmo, buscar a minha nova versão, buscar melhorar aquilo que está me incomodando hoje. Então, esse é o aspecto mental e emocional. E temos o aspecto espiritual. São esses 3 os pilares fundamentais para a gente manter em equilíbrio e até para a gente perceber quando algum deles está decaindo, o que acontece na nossa vida?
a gente começa a ter prejuízos. Então, assim, o espiritual é independente de crença, de religiosidade, você tem um contato com o poder superior, com algo que você acredite que faça sentido para você. Às vezes as pessoas se perdem muito no aspecto religioso e falam que não encontram a Deus naquilo ali. Às vezes uma pequena prática de uma meditação você consegue entrar em contato com essa espiritualidade que está ali, que é responsável pela sua vida, ter te dado o dom da vida. Então descubra o que faz sentido para você, né? Esse aspecto espiritual é extremamente importante, né? Isso é comprovado cientificamente. Quando você acredita, você tem uma crença espiritual, automaticamente você passa melhor pelas situações difíceis, pelas turbulações que vêm na sua vida. Isso é comprovado cientificamente. Então, é extremamente importante a gente dar atenção a esses 3 pilares e perceber o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para melhorar os aspectos relacionados a eles. Né? O que a gente pode fazer? De pequenas atitudes, de pequenas ações, pequenas modificações para a gente construir um objetivo maior, né? Que é ser feliz, que é viver essa experiência maravilhosa que nós temos, que é a vida, cheia de altos e baixos, né? É como o eletrocardiograma. Eu costumo brincar, na hora que para, já não tem mais vida. Então a gente tem que aproveitar os altos e baixos que acontecem ao longo do nosso percurso. E quantas vezes os baixos nos trazem aprendizado, crescimento? Às vezes é o que precisava acontecer num determinado momento para a gente amadurecer, para a gente ter uma evolução. Então, ao invés de repelir os problemas, ao invés de querer deixar para lá, vamos abraçar. Vamos tentar usar isso aí a nosso favor, né? Te deram limões? Vamos fazer uma limonada com isso aí. Então, vamos começar a enxergar coisas boas. Esse mês de valorização da vida, eu acho que o primordial é isso, enxergar coisas boas em tudo que acontece. É claro que existem momentos difíceis, tribulações, faz parte da vida de qualquer ser humano, mas é uma diferença no nosso olhar para a situação. Isso é que vai fazer total diferença no que você vivencia hoje, independente de qualquer que seja a situação. E lembrando também, né, que precisando de ajuda, o ideal é você procurar um profissional responsável e falar sobre o que está acontecendo, dividir os seus problemas, contar com uma rede de apoio, que a gente fala é a família, a pessoa que você tem mais confiança, olha, eu não estou bem e tal. O que você acha? De repente é o apoio que você precisa para chegar até um profissional, né? E nesse mês de valorização da vida, o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, criou um número gratuito, que é 188. Então, assim, qualquer momento que você estiver passando, estiver desanimado, desesperançoso, pensando, né, em fazer alguma coisa, ligue nesse número, conversa, vai ter especialistas ali para te atender a qualquer hora do dia ou da noite. É claro que isso é um paliativo, né? Não vai resolver o seu problema, mas vai resolver momentâneo, né? Então, às vezes, o que você precisa ser ouvido, né? Dar voz ao que está incomodando, ao que está aí dentro, né? Porque se tem algo incomodando, se você está com angústia, se você tem pensamentos negativos a respeito da própria vida, é porque algo está te incomodando. Ninguém quer acabar com a vida. A pessoa quer acabar com o sofrimento. Então, eu estou deixando esse recadinho aqui hoje, falando desse número para vocês ligarem, que é o primeiro passo, né? E procurar ajuda, começar a perceber como que tá, se tem algumas coisas que não estão legais, o que você pode fazer para melhorar, né? Tem coisas que a gente não consegue sozinho e o profissional está aí justamente para auxiliar nesse processo, né? Nessa jornada. Então é isso, pessoal. Espero que tenha contribuído de alguma forma positiva com a experiência de vida de vocês. E no mais, é isso. Desejo uma ótima semana a todos. Um abraço carinhoso e até breve.